Salve, salve, meus amigos. Professor André Fantoni na área de novo. Vamos dar prosseguimento, então, ao nosso curso de Processo Administrativo Tributário. Na primeira parte, eu classifico como sendo uma primeira parte que a gente viu até aqui, nós estudamos mais os aspectos conceituais, introdutórios, os princípios, certo? A composição do CONAT, que é de suma importância, tá? A atribuição das células das câmaras de julgamento, tá? Então a gente foi vendo a estrutura do conselho dentro da Cefaz, tá? Lembrando que o CONAT tem domicílio na cidade de Fortaleza, certo? E agora, no segundo momento do nosso curso de PAT, a gente vai entrar na parte do contencioso já. Vamos entrar na parte da autuação, na parte processual, suspeição, no aspecto mais processual mesmo, propriamente dito. Tá ok? Então vamos seguir mais dentro da nossa lei do PAT e, quando for o caso, vou trazer aqui alguns artigos do regulamento, como já é o caso, inclusive, agora. Então, eu quis trazer esse artigo do regulamento para introduzir a parte do contencioso, tá? Que ele fala da constituição do crédito pelo lançamento de ofício. Por que eu trouxe esse artigo, gente? Para a gente entender como é que funciona a lavratura de um auto de infração, porque é a partir da impugnação desse auto de infração que o contencioso vai ser iniciado, certo? Eu só tenho jurisdição se houver provocação, ok? O conselho, o CONAT, os julgadores administrativos, eles não atuam de ofício, né? Eles não poderiam até fazer pelo princípio da autotutela, mas não é assim que acontece, tá? O ato administrativo, chamado auto de infração, que é o lançamento tributário, ele só vai ser revisto pela administração pública, pelo fisco, pela Cefaz, se for provocado. E como é que é provocado? Olha, através de um recurso impetrado pelo sujeito passivo. Tá? E um recurso contra quê, gente? Contra o lançamento de ofício. Ok? Então, tudo começa com uma autuação, um auto de infração, que é dado ciência ao sujeito passivo, e o sujeito passivo, quando não concorda com essa cobrança, ele vai lá e impugna, apresenta a sua defesa. E a partir desse momento está instaurada a lide e a gente dá início ao contencioso administrativo. Tá ok? Então vamos ver lá, ó. O artigo 36 do regulamento fala o seguinte: o procedimento fiscal para determinação e exigência do crédito tributário será efetuado por autoridade competente, vocês, auditores fiscais, para o exercício da fiscalização de tributos estaduais, devidamente designado por ato administrativo, e reger-se-á pelo disposto nos atos normativos acerca dos procedimentos relativos à ação fiscal no âmbito administrativo. Quando ele fala aqui, gente, devidamente designado por ato administrativo, quer dizer que o procedimento fiscal, leia-se fiscalização, leia-se auditoria, tá? Ele tem início com uma ordem de serviço de fiscalização. Então, o orientador da célula de fiscalização lá, ele vai emitir uma ordem de serviço, vai falar: auditor fiscal, Zezinho, você vai auditar a empresa tal, e essa ordem de serviço ela pode ser abrangente como pode ser restrita. Eu só quero que você fiscalize as operações de exportação. Eu só quero que você fiscalize as operações de comunicação, tá? Então, ou ela pode ser auditar a empresa nos últimos 2 anos. E aí você vai fazer o pente fino nela, tá? Então, o procedimento fiscal vai ser baseado, né, nos atos normativos acerca desses procedimentos, tá? E vai ser designado através de uma ordem de serviço de fiscalização. É a partir dela que você vai lá cumprir a sua missão, tá ok? Esse procedimento fiscal ele pode terminar de 2 formas: ou com um termo de conclusão do serviço, ou com um auto de infração. Quando você não detecta nada, você faz um termo de encerramento, então conclui seu serviço, faz um relatório e apresenta lá para encerrar a ordem de serviço. Quando você encontra alguma inconsistência, você lavra o auto de infração e notifica o contribuinte. Tá bom? E aí encerra também o procedimento fiscal. Impetrada a impugnação ao lançamento, aí você efetuou o lançamento fiscal, lavrou o auto
e cientificou o sujeito passivo. Ele não concordou, o que ele fez? Impetrou. Impetrada a impugnação ao lançamento tributário, a autoridade responsável deve formalizar o PAT, mediante juntada desta aos autos. Então você vai pegar essa defesa apresentada pelo contribuinte e juntar aos autos com o registro da data de entrada. Para que a data de entrada, gente? Qual a importância disso? Para saber se ela é tempestiva. Porque se ela for tempestiva, o artigo 151, inciso 5 do CTN, né, ou 3, não, 5 do CTN, ela diz que suspende a exigibilidade do crédito tributário, certo? E proceder ao saneamento e encaminhá-lo ao CONAT para fins de julgamento. Aí no CONAT ela vai ser distribuída, né? Em primeira instância para as células de julgamento, e se houver recursos, tanto o ordinário como o reexame, pode ir para o CRT, para as câmaras de julgamento. Ok? Não é assim que funciona? Então o PAT ele tem início com a impugnação feita pelo sujeito passivo. Em nenhum caso, a apresentação do prazo legal de impugnação ou de recurso ao órgão fazendário que não tenha competência para apreciar o processo prejudicará o direito da parte. Olha, então é o seguinte, aqui é um direito amplo ao contraditório. Olha o fisco cearense dando exemplo do que é contraditório e ampla defesa. Por quê? Às vezes o contribuinte, o sujeito passivo, ele não tem conhecimento da estrutura fazendária do fisco cearense e ele pode chegar lá, apresentar a defesa tempestivamente, ou seja, dentro do prazo legal, ele fala isso aqui, ó, dentro do prazo legal, ok? Epa. Ele fala assim que eu vi aqui, ó, dentro do prazo legal. Que prazo é esse, gente? Só para adiantar vocês. No prazo de 30 dias úteis, tá? Após a ciência. Então, dentro do prazo legal, ele vai lá, apresenta a impugnação, e ao invés dele protocolar isso lá na SECAT, na Secretaria do CONAT, ao invés dele protocolar no órgão de julgamento, ele vai no protocolo geral. Ele vai na delegacia, na agência fazendária, tá? Então, ele protocolou no lugar errado. Ora, mas ele protocolou numa unidade da Secretaria de Fazenda. Então, compete a você, servidor público, ao auditor que receber esse processo, encaminhar os autos, tá, para o CONAT, que é o órgão competente para fazer esse julgamento. Vai anexar, sanear, colocar em pauta, enfim, dar todo o trâmite processual pelo princípio da oficialidade. Princípio da oficialidade. Vai dar impulso ao processo. Tá ok? Então, o fato dele ter protocolado em unidade fazendária, lógico, dentro da Cefaz, né? Ele não pode protocolar no IBAMA, no INDEA, tal, no DETRAN, aí também complica, porra, aí não tem como. Mas se ele protocolar em algum órgão da Cefaz, tá? Nós, como servidores públicos, temos dever de ofício de dar andamento àquele processo, encaminhando para quem de direito, para quem é competente para julgar, que no caso aqui é o CONAT. Beleza? Contencioso administrativo. Tamo junto? Então, ótimo. Seguindo. Formaliza-se a exigência do crédito tributário lançado no auto de infração pela intimação feita do sujeito passivo ao seu mandatário responsável ou preposto. Então, ocorre a detecção da infração, né? Você formaliza o crédito tributário lançando o auto de infração e imediatamente procede à intimação do sujeito passivo. Depois a gente vai ver que tem algumas formas de intimação, tá? A gente pode intimar o sujeito passivo de maneira pessoal, inclusive pessoal mesmo, ele assinar da ciência pessoal, assiná-lo ao auto como recebido. Você pode mandar pelos correios, através do aviso de recebimento, através do domicílio tributário eletrônico, tá? Ou até mesmo através da publicação edital no Diário Oficial do Estado, tá bom? Isso a gente vai ver daqui a pouco com calma, só estou adiantando, porque como a gente está falando, é bom ir adiantando para você não ficar tão curioso aí e não pegar o fio da meada. Mas pode ficar tranquilo que a gente vai ver todas as formas de intimação, os prazos em que considera o contribuinte intimado, e isso é questão certa da tua prova, tá ok? Então vamos ficar esperto. A assinatura do auto de infração pelo sujeito passivo, pelo seu mandatário, responsável, preposto, pelo contabilista, pelo advogado, né? Não implica confissão irretratável da dívida.
tá? Assim como a sua recusa não acarreta nulidade do respectivo auto ou agravamento da penalidade. O que acontece aqui, gente? Você vai dar ciência pessoalmente ao sujeito passivo. E aí você vai lá e fala assim, ó, toma aqui a cópia, uma cartinha de amor que o fisco fez para você. Quando ele abre, tá a cartinha, olha, oi, você me deve um montão de dinheiro. Aí eu falo, ixi, não quero isso não, sai para lá. Não vou assinar. Cara, a recusa dele não é nenhuma infração. Ele fala, não quero assinar, não reconheço. Tal, meus advogados vão tomar providência depois. Ora, ele não vai ser penalizado por isso, e isso não gera nenhuma nulidade processual. Você pode pegar duas testemunhas que tem ali, ou dois colegas fiscais que têm fé pública, assinar que ele tomou ciência e manda para publicação no DOI, no Diário Oficial, e aí intimado estará. Tá bom? Então isso não prejudica o andamento processual. Ele só não teve boa vontade com o fisco, né? Bom, aí arca com as consequências depois. Mas o fato de ele assinar o recebimento, tomar ciência do auto de infração, também não quer dizer que ele reconhece o débito e que ele confessou que deve aquilo lá. Confissão de dívida, gente, só existe quando o contribuinte opta por fazer um parcelamento, porque o parcelamento é voluntário. Então, quando ele opta em fazer um parcelamento do crédito tributário, aí sim ele fez uma confissão de dívida que é irretratável, inclusive. Tá? Ele abre mão de recorrer no administrativo e no judicial. Mas ele só tomou ciência. A partir dali começa a contar o prazo para a defesa dele, para impugnação. Tá ok? Então a assinatura não quer dizer que ele aceitou o débito e a recusa não quer dizer que o processo não tem validade. Tá ok? Tamo junto? Então, nenhum radicalismo nesse ponto aí. Beleza? Vamos lá. Todos os documentos, os livros impressos, papéis, arquivos eletrônicos que serviram de base para a ação fiscal, eles devem ser mencionados na informação complementar e anexados ao lançamento de ofício, respeitada a indisponibilidade dos originais, se for o caso. Aqui é o seguinte, né, gente? Para que não haja uma alegação do contribuinte de que o direito de defesa dele foi cerceado, então cerceamento do direito de defesa, o fisco tem por obrigação, que é o fisco que acusa, né, de apresentar as provas que ele tem, para que o contribuinte possa defender. E quais são as provas? Ora, os documentos fiscais que embasaram aquela autuação. Olha, tem aqui, ó, uma circularização feita, eu tenho aqui um arquivo que eu peguei no seu computador com autorização judicial, eu tenho aqui uma nota fiscal emitida por um contribuinte para você que você não escriturou, tá? Então eu tenho vários documentos que foram utilizados durante a auditoria, e esses papéis de auditoria eles devem estar mencionados e disponibilizada a cópia, ao menos, ao sujeito passivo, para que ele possa saber o tamanho da naba que ele se meteu e poder se defender, né? Vocês viram lá na Constituição Federal, no artigo 5º, diz que ninguém será expropriado do seu patrimônio sem o devido processo legal. Tá? E um devido processo legal, ele passa pelo contraditório, pela ampla defesa, pelo manuseio de provas e manejo do fato gerador, dos documentos fiscais, tá bom? E extras fiscais, se for o caso também. Então isso é imprescindível para que não se gere nulidade do processo, porque senão o advogado vai chegar e vai alegar de cara um cerceamento do direito de defesa e vai ser acatado, tá? Vai ser acatado. Ora, se o contribuinte não tem ciência de quais documentos ele está servindo de base para a acusação que ele está sofrendo, como é que ele vai poder se defender, né? Isso é realmente uma disparidade de armas. E aí, nesse caso, gera nulidade. Então, é obrigatório, está lá no parágrafo 2º do artigo 40 do regulamento, que o fisco apresente todos os documentos utilizados na auditoria. Mas, excepcionalmente, nas hipóteses de caso fortuito ou de força maior, o auto de infração poderá ser lavrado manualmente, tá? Mas, posteriormente, deve ser inserido no sistema. Hoje, gente, a autuação, o auto de infração é eletrônico, o processo é eletrônico, né? A gente está na era da informática, pelo amor de Deus. O professor Gabriel Pacheco vai até gritar lá, se ele olhar esse artigo aqui, falando que pode ser lavrado manualmente. Mas imagina uma situação mais inóspita, né? E é um caso excepcional, como o próprio parágrafo 3º fala, excepcionalmente,
né? Você está no meio de uma BR, você está na rua fiscalizando um caminhão, abordou um caminhão com carga, foi atender uma denúncia lá. Isso acontece muito, tá, gente? A Polícia Rodoviária Federal, ela quando detecta algum ilícito lá que tem materialidade fiscal, ela aciona a Secretaria de Fazenda e a gente tem uma equipe de fiscalização volante que vai lá atender essas demandas. Então, às vezes você está no meio da BR, não tem internet, não tem luz, não tem computador, porra, como é que tu vai lavrar? Não, peraí, não vou te multar não porque o meu computador não tem internet. Cara, não tem como. Você leva o talão, autua ele pelo bloco manual. Óbvio, quando você chegar na sua repartição, no posto fiscal, ou numa estrutura fazendária, você pega esse auto em papel e converte ele, inserindo no sistema. Tá? Não tem problema nenhum. E o auto em papel permanece lá como prova de ciência lá que o contribuinte foi autuado lá em flagrante. Tá bom? Não sendo autuado cientificado da auto-infração por qualquer forma, essa circunstância não ensejará nulidade. Olha aí, ó. Não ensejará nulidade desde que os prazos eventualmente suprimidos sejam reabertos em qualquer fase do processo. Então imagina, eu lavrei um auto de infração, enviei uma carta, fui intimar ele por uma carta com aviso de recebimento. Esse AR voltou, ou seja, o contribuinte não foi intimado, não consegui intimar ele. Determinado dia ele foi lá na repartição fazendária, porque viu que a certidão negativa dele não estava saindo. Ele não tinha certidão negativa. Por quê? Porque ele tinha débito com o fisco, não auto de infração. Ele falou, ora, não fui cientificado, não tive ciência desse auto de infração. Fala, não seja por isso. Então, a gente te dá ciência nesse exato momento e reabre o prazo de defesa de 30 dias úteis. Ok. Nesse caso, está suprimido o vício de ciência. É válido. E aí, a partir daí, ele começa a correr o prazo para ele impugnar essa autuação. Ok? Algumas disposições preliminares a respeito do processo. Além dos princípios, né, isso aqui a gente já viu, os princípios do artigo 37, que é o LIMP. Então, além dos princípios da administração pública, né, isso aí vocês já viram muito bem, direito administrativo, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O PAT também obedecerá, entre outros, aí está aqui o contraditório, ampla defesa, celeridade, simplicidade, economia processual e verdade material. Isso aqui a gente já tinha visto, né, lá no nosso segundo bloco de aula, tá bom? Se tiver dúvida lá, eu expliquei um por um no nosso segundo bloco. O processo administrativo tributário proveniente do lançamento de crédito tributário relativo a tributo estadual será organizado em mídia eletrônica, com numeração de partes, folhas ou atos, observada a ordem cronológica de produção juntada nos termos estabelecidos em regulamento. Se você vê essa palavra aqui, ó, similar aos autos forenses, se eu vi algum, acho que foi no estado de Goiás ou de Alagoas, tá, caiu isso aqui. Similar aos autos forenses. Sim, todas as páginas são numeradas em ordem cronológica de juntada de documentos, tá bom? Para que haja uma organização processual, tanto para quem está recorrendo como para quem vai efetuar o julgamento ou mesmo as diligências, tá bom? Os processos administrativos no CONAT são gratuitos e não dependem de garantia de qualquer espécie. Então, uma das principais características do PAT, como eu falei para vocês no início também, é o da gratuidade. Isso é uma vantagem do PAT em relação ao processo judicial, né? Que no processo judicial você tem que recolher custas para entrar com uma ação ordinária. No PAT, não precisa. No máximo, você vai entrar pagando um advogado, mas não é pagamento ao Estado. Tá? Se você não quiser advogado, não é obrigado. No PAT, o próprio contribuinte pode se defender, o contabilista pode representar o contribuinte. Tá? Não é obrigatória a presença de advogado. E não há custas a ser recolhida e nem depósito recursal. Antigamente tinha, né? Aquele depósito, você tinha que fazer um depósito para poder recorrer. Não existe mais, tá? Então tá bem claro aqui no parágrafo 1º. Não depende de garantia. Você faz a defesa, impugna lá, protocola e espera o resultado aí do julgamento. Quando solicitada pelo sujeito passivo ou seu representante legal habilitado, representante legal habilitado é o advogado, tá, gente? O advogado, procurador dele.
o CONAT disponibilizará meio de acesso de gravação digital da peça processual ou de todo o processo administrativo. Então, o direito de vista. Isso aqui chama-se direito de vista aos autos. O sujeito passivo pode ter direito de vista aos autos? Claro, ele é parte da relação. Se ele não tem direito de vista, ele está com o direito de defesa dele sendo cerceado, tá bom? Somente ocorrerá fornecimento de cópia de peça processual ou de todo o processo por meio reprográfico quando do recolhimento horário do valor correspondente ao custo da impressão ou mídia eletrônica. Então, se você quiser ele impresso, eu sou da época antiga, eu quero em papel, tal. Então você vai pagar o custo das cópias, né? O Estado também não vai ficar tirando cópia lá de 500, 600, 800 páginas aí num processo, tá? De graça. O Estado também tá quebrado, né, gente? E se for mídia eletrônica, ou você leva seu pendrive lá, ou um DVD, ou você paga o custo do DVD para o Estado, que deve ser em torno de R$1 ou R$2. Tá bom? Mas esse custo é arcado pelo sujeito passivo. O Estado não tem coração, não dá nada de graça. Beleza? Das disposições gerais sobre o julgamento, gente. Vamos lá. Ó. O julgamento do PAT no CONAT é de competência inicial dos julgadores administrativos tributários. Então, esses julgadores, quando ele fala competência inicial, ele está falando o quê? Da primeira instância, né? A primeira instância, a quem compete os julgadores administrativos. Todos, gente, todos, ó. Auditores fiscais da Receita Estadual. Então, na primeira instância, eu não tenho representante dos contribuintes. Eu só tenho auditores fiscais, que são julgadores. E nem por isso a imparcialidade está viciada, tá maculada. Por quê? São julgadores que estão lá por competência e capacidade técnica. Sob forma monocrática. Então, o julgamento ele é monocrático. Um julgador analisando o seu processo dando parecer. Está observado o artigo 121, que a gente vai ver, e quando em grau de recurso, vai a competência dos órgãos do Conselho de Recursos Tributários, em deliberação coletiva. Também chamado, tá, gente? Também chamado, na prova, se você encontrar essa palavra, de colegiado. Que aqui eu tenho composição paritária entre representantes do contribuinte e representantes do fisco. Aí aqui já é a nossa segunda instância. Beleza? Já viu isso, mas é sempre bom frisar, porque é isso que é cobrado em prova. Ora, serão priorizados para fim de julgamento os processos administrativos tributários que configurem aspectos ou elementos de crime contra a ordem tributária. Então, se a parada for casca grossa lá, ó, pode ser enquadrado como crime contra a ordem tributária, a gente passa na frente esse processo. Ele tem preferência de julgamento, por quê? Porque caso seja constatado isso aqui, confirmado, isso tem que ser enviado ao Ministério Público Estadual para a representação fiscal para fins penais, tá bom? Então vai ser aberta uma ação pública contra o fraudador. Também vai ser priorizado quando o processo for decorrente de lavratura de auto de infração com retenção de mercadoria perecível ou deteriorável. Então, se o fisco apreendeu lá uma carga de mercadoria perecível, estava sem nota, e essa mercadoria tem um prazo de validade, ora, tem que se julgar isso logo, porque senão a mercadoria vai ficar lá em posse do fisco, vai estragar. E aí, se estragar, nem o fisco recebe o valor do tributo e assim, é um pecado mortal você deixar estragar o produto perecível. Basicamente, você vai ser comida, né? Vai ser algum alimento. Então, quando for produto perecível, a gente também dá uma celeridade a mais no julgamento desses processos. Os processos que tenham sido garantidos, o juízo dele, ou seja, garantia através de carta-fiança, ou seja, o sujeito passivo chegou lá e demonstrou boa-fé, apresentou uma carta-fiança para garantir aquele crédito tributário, então ele tem direito de passar à frente. Quando o sujeito passivo for detentor de algum regime especial de tributação, concedido pela Cefaz, ou beneficiário do FDI, que é um outro benefício fiscal lá, o Fundo de Desenvolvimento Industrial. Então isso aqui quer dizer que o Estado tem uma relação de confiança com ele. O Estado concedeu um benefício fiscal para aquele contribuinte, e se o contribuinte começa a fazer cagada, ele perde esse benefício fiscal. Então o Estado tem interesse em julgar isso de maneira mais célere, porque se for o caso, o Estado confiei no contribuinte e ele me sacaneou, pô. Então eu vou suspender esse benefício fiscal dele. Então a gente julga logo na frente também, para ver se esse benefício está sendo bem utilizado ou não, tá bom? Auto de infração com valores de grande monta,
a critério do presidente do CONAT. Aí você vai me perguntar, o que é o valor de grande monta, Fantônio? Olha, para mim 1 milhão é um valor de grande monta. Não sei se para o Estado é. Na verdade, eu vou te falar que para mim 50 contos já é um valor de grande monta. Mas o presidente do CONAT deve ter um parâmetro, né? Ele deve fazer a média dos valores referente aos autos de infração, que o pessoal entra com defesa, que ele deve fazer aquele pareto lá, o pareto básico, né? 20%, os 20 maiores. 20% maiores processos, né, são os valores de grande monta. Mas o critério é do presidente do CONAT, não é meu, só para deixar bem claro. Quando o sujeito passivo tem efetuado o depósito administrativo, ora, o depósito administrativo, ele tem o condão de suspender a fluência dos juros de mora, certo? Dos juros de mora. Ou que verse sobre restituição, né? Na verdade, quando se fala em prioridade, você tem a 8ª prioridade, já não é mais prioridade, né? Prioridade são os 3 primeiros ali, no máximo, o 4º lá. O resto já não é mais prioridade. Mas, enfim, para efeito de prova, aí são essas 8 possibilidades que há de um processo furar a fila aí da ordem cronológica. Porque, via de regra, ele é analisado por ordem cronológica, pela data de protocolo de entrada. Tá ok? Então, tá aí pra gente fechar esse bloco. Fica aí um mapa mental para vocês. É bom ter essa visualização para você fazer um resumo na véspera da prova aí, tá? Se for crime contra a ordem tributária, carga perecível, carta fiança, regime especial, altos valores, depósito administrativo ou pedido de restituição de indébito, eu tenho a prioridade do julgamento do PAT. Tá bom? Aliás, dá para ir mais um pouco. Vamos mais um pouco aqui? Isso, vamos mais um pouco até fechar essa parte. Olha só, ainda falando da competência da autoridade julgadora, cara, o CONAT, na verdade, nenhum órgão administrativo, ele tem competência para julgar inconstitucionalidade de norma. Então não adianta o contribuinte entrar com uma defesa falando, mas a lei que serviu de base para a autuação, ela é inconstitucional. Não posso. A gente não tem competência para analisar. O PAT, ele é o controle de legalidade do ato administrativo, que é o auto de infração. Não é controle de constitucionalidade. Controle de constitucionalidade é feita pelo Poder Judiciário. Ressalvada a hipótese em que tenha sido declarado inconstitucional pelo STF, mas em sede de ADIM ou ADCOM, após a publicação da decisão, aí, lógico, se o Supremo declarou a lei inconstitucional, óbvio, aí a gente é obrigado a cumprir, tá? Ou ADIM, no caso concreto lá pela via incidental, aliás, em caso abstrato, né? Após a publicação da resolução de suspender o ato pelo Senado. Ou seja, quando for dado aquele efeito, erga omnes, né? Controle de constitucionalidade. Ou se houver alguma súmula vinculante. Por exemplo, existe a súmula vinculante 32, que trata da não incidência do ICMS na transferência de bens móveis salvados de sinistro para a seguradora. Ora, se já existe uma súmula vinculante que trata desse tema, nós, fisco, temos que cumprir. Tá ok? Mas olha só a diferença. Nesse caso, a inconstitucionalidade já foi declarada pelo Supremo. Já foi dada a publicidade desse ato. Já tem uma súmula vinculante. Aí a gente só cumpre. Agora, o julgador ter que decidir se aquilo é inconstitucional ou não, não nos cabe no órgão administrativo. Não temos competência para tal. Tá? Somos bonitos, lindos e cheirosos, mas não temos essa competência. Valeu? Então tá. Seguindo. As decisões do Conselho de Recurso Tributário, elas observarão o quórum regimental e serão tomadas por maioria simples dos votos. Bom, a gente tem em cada Câmara de Julgamento 6 conselheiros, 3 do fisco e 3 do contribuinte. Ora, se der empate, vota o presidente para desempatar. Fora isso, qualquer maioria simples está levando. Bom, os votos proferidos pelos conselheiros e as decisões prolatadas devem ser fundamentadas de forma clara e precisa. Princípio da motivação do ato administrativo. Se não tiver motivado de forma clara e precisa, ele padece de vício e pode ser nulo. Tá bom? A autoridade julgadora de primeira instância observará o disposto no artigo acima, né? Sob forma expressa ou por meio magnético, sob a forma expressa por meio magnético, quando, sob forma expressa por meio magnético, lavrar
a decisão, encerrará o ofício judicante, poderá alterá-la somente para corrigir de ofício inexatidões materiais. Então, ela pode ainda fazer uma revisão de ofício se for para corrigir erros materiais. Ou seja, se for para corrigir erro material, não precisa o contribuinte entrar com recurso ordinário para a segunda instância. Ele pode entrar com um pedido de revisão, que pode inclusive ser feita de ofício pelo próprio julgador de primeira instância, desde que se refira a erros materiais, não erro formal. Bom, aplica-se o disposto ao caput em decisão de grau de recurso também. Não se constitui inexatidões materiais, objeto de alteração, embargo ou outra modalidade recursal. Então, vale tanto para a primeira como para a segunda instância. Os julgamentos em qualquer das instâncias do CONAT serão, quando possíveis, emitidos eletronicamente e assinados pela assinatura digital, tá? Tudo eletrônico, todo o trâmite processual. E as decisões daradas pelo CONAT em primeira e segunda instância serão publicadas no site da Cefaz, disponibilizado pela internet, na forma e prazos estabelecidos no regulamento. Ao tomar ciência da decisão proferida no processo administrativo, deverá ser fornecido ao sujeito passivo cópia integral do julgamento. Tá? Então, encerrou os autos, publica-se na internet e cientifica o sujeito passivo para que ele tome as medidas cabíveis. Na verdade, se foi o julgamento desfavorável ao contribuinte, para que ele seja intimado a recolher o imposto que porventura foi devido. Se a decisão, se ele não quiser pagar, achar que não deve, ele pode recorrer ainda ao Poder Judiciário. Tá ok? E a gente pode encaminhar também isso para dívida ativa, enquanto não houver uma suspensão. Tranquilo, gente? Então, encerrar essa primeira parte do contencioso por aqui, e daqui a pouco a gente volta dando prosseguimento aos nossos temas. Valeu? Forte abraço aí, fiquem com Deus.